final, passe lá para que você possa abençoar o ministério da Rede de Mulheres. Daniel capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1, igreja. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Até aqui, meus irmãos, graças a Deus, amém. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença e que a tua palavra possa fluir conforme é o teu desígnio, conforme a tua vontade aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Nós temos todos um contexto bíblico, teológico, no livro de Daniel, apocalíptico. A vida de Daniel é um exemplo para todos nós. O nosso desafio é que a nossa vida seja um exemplo para outras pessoas, amém, irmãos? O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, que o mundo possa ver Cristo no nosso olhar, no nosso tom de voz, na nossa forma de negociar, de comprar e vender, que o mundo veja Cristo em nós, na forma como nós tratamos a esposa, na forma como nós tratamos os nossos filhos, que o mundo veja Cristo em nós, em tudo que estamos fazendo. Esse é um grande sinal de avivamento. A pessoa olhar e realmente ver, ali houve uma grande transformação, ali houve uma grande mudança. É interessante, analisando a vida de Daniel, não se sabe o ponto-chave, a idade precisa, mas existe um consenso entre 16 anos, que ele passou por aquele processo duro na vida dele. Homens na Bíblia que passaram por processos duros já estavam de idade, 40 anos, 50, 60. Daniel já enfrentou a dificuldade com 16 anos de idade, para mais ou para menos, mas a certeza é que era menos de 20 anos. Com menos de 20 anos, a neurociência, a ciência afirma que o nível de maturidade ainda não foi completo. Por isso nós temos que ter paciência e persistência com os jovens. Eles ainda estão em processo de maturidade. É preciso ter paciência para orientá-los e conversar com eles. Mas Daniel, quando ele chega lá, o rei passa um nível de exigência que ele estava querendo pessoas que tivessem
um nível lá em cima. Pessoas inteligentes, capacitadas, discípulos assim, sem defeito. E dentre tantos, encontraram 3 mais Daniel. E Daniel, dentre esses vários que foram ali, Daniel se sobressai. E aí nós vamos começando a pensar, Daniel estava deslocado da casa do seu pai, deslocado da sua cama, deslocado da sua comida. Ele tinha de tudo para ser uma pessoa carente. E essa é a fala do momento, carência emocional. A palavra carência significa ausência de algo. A palavra carência significa deficiência, debilidade. A pessoa está faltando alguma coisa para ela. E você conversa com as pessoas, parece que todo mundo, parece que está procurando alguma coisa assim, como se tivesse faltando alguma coisa. Como se as coisas não estivessem completas. E muitas vezes essa carência, ela é muito complicada. Porque Daniel ali, ele poderia se sentir abandonado, jogado de um lado, mal compreendido. Não há uma comprovação teológica que ele foi realmente castrado, mas existe todo um contexto que veio de choque na vida daquele menino. E é interessante que Daniel, em nenhum momento, gente, em nenhum momento da vida dele, tanto na mocidade como na fase adulta, ele demonstrou carência emocional. Ele nunca dependeu do olhar de pessoas. Ele nunca dependeu do mexer de sobrancelha de pessoas. Ele nunca dependeu de sorriso de pessoas. Ele nunca dependeu de tapinha nas costas. Ele nunca dependeu de elogios. Ele nunca se sentiu abandonado, nunca se sentiu ferido, nunca se sentiu mal compreendido, nunca precisou que as pessoas o aprovassem. Ele mesmo tinha um senso de valor próprio, meu irmão, muito grande. Ele mesmo sabia o seu valor. Sabe qual é um dos grandes problemas do ser humano? É esperar que todo mundo o valorize. Sabe qual que é o grande problema dos relacionamentos? A galera entra no relacionamento esperando que alguém dê amor, que valorize ele. Mas ele tem que saber o seu valor. Ninguém jamais vai falar o seu valor se você não tiver na sua cabeça a noção do seu valor. Jamais. E Daniel entra sem necessidade de aprovação de nada. Daniel entra sem necessidade que alguém o elogie, sem necessidade que as coisas deem certo. Ele entra sabendo, já deu certo. Eu sei quem eu sou. Pode mudar a minha comida, pode mudar a minha vestimenta, pode mudar os meus horários, mas nada muda quem eu sou. Sabe qual é a maior crise dessa época? Não é financeira, é identidade. Quem não sabe o que é, todo mundo pode falar quem você é. Se você não souber quem você é, todo mundo vai dizer para você e você vai começar a ouvir. A crise de identidade é terrível. E você perceba que as pessoas querem parecer com tudo, menos com ele mesmo. As pessoas mudam o cabelo para parecer com fulano, porque ele acha que o cabelo dele não é legal, mas o cabelo do fulano é legal. A pessoa muda o seu jeito de ser, porque ela acha que o jeito dela de ser não é legal, ela quer parecer com outro. É tão dramático isso, que tem gente que está pregando parecendo com fulano. Ele não quer pregar como Deus chamou ele para pregar, ele quer imitar outras pessoas. Nós somos imitadores de Cristo. Nós parecemos com Cristo. Somos felizes com a nossa personalidade, porque Deus nos deu essa personalidade. Muitas pessoas querem ser os queridinhos da América. A igreja jamais vai ser a queridinha da América, porque a igreja contém o que o mundo odeia, a verdade. Se você não viver a verdade, você não vive o evangelho. E a primeira verdade que você tem que falar não é para as pessoas, é para você mesmo. Enquanto você não olhar no espelho e encarar a sua verdade, dificilmente alguma coisa vai ser mudada. Enquanto você não dobrar os joelhos e passar 40 minutos reconhecendo que você não é bom, que você é mau, nada vai mudar em você.
Enquanto você não entrar em joelhos e falar: Deus, eu estou em tentação, eu estou em guerra, eu estou fraco, eu estou abalado. Enquanto você não reconhecer que tem algo errado em você, nada muda. Enquanto a nossa oração não for esse foco, meu irmão, enquanto a nossa oração for mais petição do que transformação, sempre estaremos pedindo alguma coisa, sempre, 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 sempre. A nossa oração, ela não tem que ser só petição, a nossa oração tem que ser transformação. Cria em mim, Deus, um coração puro. Cria em mim, Deus, algo novo. Agora, se eu entro com essa carência, eu vou começar a depender. É interessante que Daniel, ele tocou num ponto, meu irmão, que nós temos uma grande dificuldade, vamos abrir o confessionário, chamado comida. Perceba, eu não sou gabaritado nessa área, mas perceba quando nós estamos ansiosos, o quanto a gente procura comida. Eu não sei o que acontece, a gente procura doce igual formiga. A gente come. Eu tenho um amigo que ele acorda 2, 3 da manhã e frita linguiça, tão ansioso que ele está. Eu não sei qual é a conexão, mas quanto mais ansiosos, quanto mais preocupados, mais a gente quer comer. E é interessante que Daniel era tão bem definido, tão bem centrado, que falaram: vamos tirar isso e isso, se você não quiser, você não vai poder comer isso. E ele decidiu, foi ele quem decidiu: eu não preciso, eu não irei me alimentar disso, disso e daquilo outro. Ele teve total controle. Uma das coisas que mais está fazendo sucesso no meio de tratar o emocional do ser humano chama-se autocontrole. As pessoas se assentam em uma cadeira, colocam um fundo musical muito bonito e colocam um fone de ouvido e alguém vai falando uma voz bem suave e vai levando a pessoa a fazer uma viagem para dentro de si. Enquanto a pessoa está ali naquela cadeira, ela está tranquila. Enquanto a pessoa está ali naquele ar-condicionado, naquela cadeira, ela se sente calma. Mas quando ela sai e ela enfrenta a pressão, toda aquela calmaria vai embora. O que eu digo para você? O domínio próprio não é usado somente quando está tudo bem. O domínio próprio é quando a tensão está no 12, meu irmão. É quando o negócio está tenso. O homem de Deus, que tem o fruto do Espírito Santo, ele tem o domínio próprio. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele tinha um nível de convicção diferente. O barco vai afundar, não tem mais chance nenhuma. Aquele homem se mantinha calmo. O barco vai afundar, mas ninguém vai morrer. Nós vamos chegar do outro lado. Desembarca na ilha de Malta, ele vai pegar um graveto, pega uma cobra, todo mundo começa a gritar: esse homem é amaldiçoado, acabou a vida dele. Ele balança o veneno, balança a cobra e continua pregando o evangelho. Que domínio que aquele homem tinha. Bateram nele, ele tinha motivo para reclamar. Me bateram. Vamos adorar em vez de reclamar. Vamos cantar em vez de reclamar. Mas está doendo o físico, não está doendo a alma. Sabe qual é o problema dessa geração? Dói a alma. O ser humano tem dor de alma. Aí remédio não cura, dinheiro não cura, satisfação sexual não cura, vício não cura, porque está doendo a alma. Paulo doía os verdugos e as chicotadas, mas a alma cantava ao Senhor. Cantava. O corpo de Daniel estava em perigo na cova dos leões, mas a alma dele não. Jesus disse assim: não tenham medo do homem que pode matar o seu corpo. Tenha medo daquilo que pode matar a sua alma, a sua vida, a sua alegria, a sua expectativa. E Daniel, meu irmão, ele tinha essa convicção. Por isso que ele se destacou, por isso que ele rompeu. Quando não há carência, quando não há esse sentimento que está faltando alguma coisa, quando não há aquele sentimento de deficiência, isso logo vai me projetar a um nível maior, e nesse nível eu vou começar a entender que eu não irei fazer a minha vontade,
Porque toda pessoa que lida com um sentimento de carência, ela não consegue vencer o seu eu, porque sempre o que está em queixa é o seu eu. E ela não consegue perdoar, porque perdoar é se humilhar, e ela preserva mais ela do que qualquer coisa. Porque ela tem um senso de autopreservação que é pecaminoso. Nós temos muitas vezes um pecado que nós não confessamos, que é o pecado da autopreservação. Nós protegemos o nosso eu e não deixamos que Deus trabalhe profundamente, não permitimos que Deus venha nos moer, não permitimos que Deus venha nos quebrar por dentro, não permitimos que Deus venha mostrar realmente o que precisa ser trabalhado. E quando, meu irmão, nós deixamos Deus mostrar e trabalhar no nosso coração, isso vai nos fazer romper situações que anteriormente eram críticas. Perceba uma coisa, meu irmão. Infelizmente, é um dado ruim de falar. Os nossos pecados não são novos. Nós erramos nos mesmos erros que cometíamos há 10, 15 anos. Nós lidamos com o mesmo problema, com a mesma deficiência. E o grande drama disso, somos pessoas super inteligentes, mas sempre somos vencidos, uma vez ou outra, pelo nosso temperamento, pela nossa ansiedade. Perceba para você ver. Muitas vezes você está confessando pecado que você confessava quando você tinha 18 anos. Muitas vezes, se você está tendo problema no seu casamento, que você tinha quando você casou. Muitas vezes você está tendo problema financeiro que você tinha quando você tinha 20 anos de idade. Você está tendo ele hoje. Perceba para você ver. Os nossos problemas são os mesmos. São as mesmas coisas que acontecem. Isso, meu irmão, mostra claramente que precisa tratar e trabalhar algo em nós, dentro de nós. Daniel, ele foi um homem que foi muito constante. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho grande dificuldade com constância. Eu tenho grande dificuldade de constância. Apesar de estar na igreja rotineiramente, apesar de ter uma rotina diária, mas eu tenho uma guerra muito grande com constância. É a minha batalha. Eu tenho uma batalha muito grande com procrastinação. É a minha guerra. E algumas coisas parece que só vai se resolver no dia que Jesus voltar. É uma luta que a gente sempre vai travar com ela. É uma batalha que a gente sempre vai travar com ela. Algumas pessoas têm uma dificuldade com a língua. Fala demais. Mexe e vira, você está falando que você não deveria falar. É uma batalha que você trava por todo o tempo. Outras pessoas, a batalha delas é não falar. Você gostaria de falar tanta coisa, se você tivesse falado, tinha resolvido tanta coisa, mas você tem uma guerra de não conseguir falar. E depois você fica se culpando porque você não falou. São batalhas que a gente vai batalhando, lutando. E é interessante que Daniel, meu irmão, ele não tinha superpoder. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Era um homem que tinha as mesmas dificuldades, as mesmas guerras, só que esses homens, eles decidiram orar. Esses homens decidiram crer na palavra. Esses homens decidiram viver a vida que Deus tinha para eles. Aí virou a chave. Aí mudou tudo. Aí transformou tudo. Aí mudou tudo. Quando há essa consciência, muda tudo. O apóstolo Pedro, ele tinha muita dificuldade com a opinião das pessoas. O apóstolo Pedro tinha muita dificuldade sobre o que as pessoas iriam pensar.
Tanto é que quando cobraram impostos dele, ele logo correu até Jesus desesperado. Estão cobrando, vão dizer que nós estamos assim. Então ele era muito preocupado com a opinião das pessoas. Tanto é que quando perguntam para ele se ele estava ou não com Jesus, ele nega 3 vezes por conta da sua dificuldade de assumir a questão. Ele nega 3 vezes. Mas depois que ele encontra com Jesus ressuscitado e recebe o Espírito Santo, há uma virada de chave na cabeça de Pedro, há uma mudança na mente de Pedro, e Jesus disse para ele: quando você se converter, você vai querer ir ao lugar que anteriormente você queria fugir. É interessante que a verdadeira conversão nos faz enfrentar coisas que anteriormente a gente não conseguia enfrentar. E é tão interessante que o Evangelho, quando ele vem até nós, ele não nos leva para a sala para a gente vibrar e cantar. O Evangelho, quando vem até nós, nos leva ao quarto, debaixo da cama, para ver o que nós temos escondido para ser tratado. O Evangelho é muito poderoso, gente. O Evangelho é muito poderoso. Não há nenhuma literatura no mundo que, quando fala com o homem, leva ele para o quarto, ou para o armário, ou para trás da cama, e para ele ver: isso aqui está errado, isso aqui não é assim, é assim que funciona, tem que mudar. É só o Evangelho do Senhor Jesus. Estamos comentando, iremos passar alguns dias aqui na campanha de Daniel. Você irá ouvir muitos pregadores falando sobre esse homem, e uma das coisas que está firmando no meu coração é que Daniel, ele não tinha nenhuma situação que mostrasse: ele está carente disso, ele está chateado por conta disso, as pessoas tramavam nas costas dele. Daniel nunca procurou se defender. A W. Tozer, ele fala assim: nunca se defenda. Ele deixava que Deus fosse o defensor dele. Daniel, ele tinha essa personalidade. E aí, caminhando, meu irmão, para a nossa conclusão aqui, Jesus, ele sempre tomou esse tipo de atitude. Jesus nunca se preocupou e nunca valorizou a opinião da multidão. Mateus 16: quem o povo diz que eu sou? Uns falam que o Senhor é um profeta. Tá bom. Agora vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí de repente Pedro levanta e fala: tu és o Cristo. Ele fala: essa palavra é certa, Pedro, mas não foi você que falou. Jesus nunca se moveu por opinião de homens. Quem falou, Pedro? Não foi você, foi Deus quem revelou para você. Isso aqui para mim é um divisor de águas. Jesus só aceitou a opinião de homens desde quando na boca desses homens estivesse Deus falando. Desde que na boca desses homens estivesse Deus ministrando. Daniel, ele foi muito seletivo, ele foi muito eletivo. Ele selecionou, ele elegeu um estilo de vida. E é interessante que ele não precisou sair da Babilônia para se tornar um homem santo. Na Babilônia, ele viveu em santidade. Ele não esperou nada melhorar para ele ficar melhor. Ele ficou melhor quando tudo estava pior. Isso é o cristianismo. O mundo não precisa melhorar para que possamos estar melhor. Nós estamos melhores a cada dia por causa de Cristo Jesus. Se não for assim, meu irmão, é muito fácil nos prender. Se não for assim, é muito fácil nos jogar no chão. Então, meu querido, Daniel, ele tinha um coração quebrantado. Tenha sempre, igreja, um coração quebrantado. Tenha sempre. Existe uma muralha chamada muralha do orgulho.
Essa muralha, meu querido, ela provoca uma dureza do coração. E toda pessoa que endurece o coração, ela não chega a lugar algum. O povo de Israel, eles estavam com o coração duro no deserto. Eles andaram 40 anos e não chegaram a lugar nenhum. Guarde isso aí na sua mente, meu amigo. Toda pessoa orgulhosa e de coração endurecido vai andar e não vai chegar a lugar nenhum. É impressionante. Não chega a lugar nenhum. Quando não há um ambiente de quebrantamento na igreja, quando o pregador não tem um coração quebrantado, ele prega, e a mensagem dele não chega a lugar nenhum. Quando o ministro de louvor não tem um coração quebrantado, ele canta, e o seu cântico não chega a lugar nenhum. Quando o culto é recheado de pessoas com o coração endurecido, de pessoas desconectadas da verdade em Cristo Jesus, o culto vai, e não acontece nada no coração do povo. Todo discipulado em que o discípulo que está ali para ser discipulado não quebranta o coração, você conversa com a pessoa 6 meses, 4 meses, e no final do discipulado a pessoa não mudou em nada, porque o coração não foi quebrantado. Todo casamento em que não há quebrantamento é um casamento que não chega a lugar nenhum. Todo noivado, todo namoro, etc, tudo nessa vida que tem orgulho não chega a lugar nenhum. Não chega. Você pode perceber. Por que, igreja? Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. O próprio Deus resiste aos soberbos. Meu querido, que a cada dia nós possamos aprender com Daniel. Que a cada dia possamos aprender a guardar o nosso coração. Uma das coisas mais dramáticas para a vida de um líder é guardar o coração. Uma vez eu vi uma pessoa, um líder, que estava num momento de muita dor, de muita tristeza e decepção com alguma coisa que estavam fazendo com ele ali naquele momento. E ele muito triste. Aquela pessoa muito triste. E de repente aquela pessoa fala para aquelas pessoas que estão naquela sala, dizendo assim: vocês esqueceram de uma coisa, eu sou de carne e osso, eu tenho sentimentos, e eu estou muito ferida, estou muito machucado com vocês. Naquele dia acendeu uma lâmpada na minha cabeça, assim, pum! Naquele dia acendeu uma lâmpada. Se você quer lidar com gente, se você quer liderar pessoas, não caia nessa. Se você quer liderar pessoas, se você quer lidar com gente, não deixe o seu coração exposto a se machucar e a se ferir. Deixe o seu coração protegido em Deus. Entenda que quem vai lidar com as pessoas é Deus. Não seja o vingador de ninguém, não seja o juiz de ninguém, não seja o dono de ninguém. Lembre-se, cada um vai prestar contas não para você, mas para Deus. Apenas ame e cuide das pessoas. Meu irmão, isso para mim foi um bálsamo no coração. Foi um bálsamo. Mesmo quando você ouve alguma coisa, você fica em paz, porque não envolve a mim, envolve a Deus, porque Ele é o dono da obra. Daniel, meu irmão, ele entendia: eu estou aqui por conta de um propósito de Deus. Não fui eu que vim para a Babilônia, foi Deus que me trouxe para cá. Então vou orar a Ele 3 vezes ao dia. E a Bíblia fala, meu irmão, que Daniel orava não por ele. Ele orava 3 vezes ao dia por Jerusalém. Clamava por Jerusalém. E estudiosos afirmam que Daniel era de uma família real. Ele não tinha cometido pecados, ele sempre se manteve reto, puro. Mas ele ali agora, no capítulo 9, ele diz: pecamos contra o Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda. Olhe por nós. Aquele homem, meus irmãos, mesmo sabendo
Ele poderia dizer: Senhor, é injusto eu estar passando por isso que eu estou passando. Mas ele sempre teve um coração dizendo: Senhor, tem de misericórdia, tira Jerusalém do cativeiro, tira o povo da opressão. Por que ele tinha aquele coração, irmãos? Porque o coração dele não foi contaminado, o coração dele foi preservado. E eu termino dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Meus irmãos, nesses últimos dias, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ouvir muita coisa que vai te ferir, mas depende de qual decisão que você vai tomar no seu coração. De qual decisão que você vai tomar no teu coração. Essa é a atitude de Daniel. Esse foi o coração de Daniel. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser o coração quebrantado, nunca acessíveis à contaminação do inimigo, mas sempre com o coração puro na presença de Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor de todo o nosso coração. Amém, Jesus. Obrigado. Senhor, nós oramos aqui neste momento. O Senhor é quem cuida. O Senhor é quem faz a obra. O Senhor é quem mantém um coração protegido e guardado. O Senhor é quem nos guia por passos verdejantes, e que neste momento o Senhor nos dê força para continuar a nossa caminhada, como o Senhor deu para Daniel ali naquele dia. Faça de nós pessoas constantes, pessoas conectadas com a verdade. Não nos deixe olhar atrás em nenhum momento. Segure na nossa mão, Senhor, todos os dias. Nos dê força para romper com as nossas dificuldades. Se há alguém aqui nessa noite com carências, com crises, com dores, se há alguém aqui que a alma foi atingida, a alma foi ferida, que em nome de Jesus a alma seja restaurada novamente de forma milagrosa. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos o sopro do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo sobre cada coração, sobre cada vida, que possamos nos fortalecer no Senhor todos os dias, que possamos nos renovar no Senhor todos os dias, que possamos confiar no Senhor todos os momentos da nossa vida. Deus, nós oramos aqui para que o Senhor trabalhe no interior, no coração de cada irmão, para que possamos ser fortes diante dos embates, das lutas, das adversidades. Senhor, fortaleça cada alma aqui nessa noite. Mostra, Senhor, cada um o plano e o propósito do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos a bênção do céu, a bênção do Altíssimo sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, a Deus. Amém, Jesus. Graças ao teu nome, Senhor. A partir de amanhã, nós iremos começar a campanha de Daniel.